Então, começo por agradecer esta oportunidade de aqui estarmos e podermos refletir hoje, apresentando as duas últimas partes do livro O Consolador. Estamos já na terceira parte, que trata da religião e, portanto, da componente religião do Espiritismo, e vamos abordar estes dois pontos, Evangelho e amor. Este livro, O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, apresenta-nos, de facto, o Espiritismo no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas, pegando neste tema para hoje refletirmos aqui, me questionei onde nós ouvimos falar pela primeira vez do Consolador. E é no Novo Testamento. Em João 14, 17 e 26, nós ouvimos Jesus dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que virá em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, é a primeira vez que ouvimos Jesus falar no Consolador que nos enviará. Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós encontramos como título Cristo Consolador, e Kardec vai analisar a questão do Consolador prometido, dizendo-nos que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo e preside ao seu advento o Espírito de verdade. Então, no fundo, o Espiritismo vem nos ensinar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só nos disse por parábolas. No fundo, vem-nos abrir os olhos e os ouvidos, porque já fala claramente, sem alegorias. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. E, ainda neste capítulo, a fala do Espírito de verdade, dizendo-nos: venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, nós conseguimos perceber, sentir na nossa alma que estas palavras só poderiam ser ditas por Jesus, o primeiro Consolador, o grande Consolador. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E, finalmente, não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, aqui, Jesus deixando-nos uma mensagem clara do que é o outro Consolador que Ele nos envia. E só para que fiquemos mais cientes como aparece este livro entre nós. Na reunião de 31 de outubro de 1939, no grupo espírita Luís Gonzaga de Pedro Leopoldo, no Brasil, um amigo do plano espiritual lembrou aos componentes do grupo a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas à entidade Emmanuel. Portanto, Emmanuel estava presente e aqueceu, portanto, concordou em fazer esse estudo com o grupo e estabeleceu um programa de trabalhos. As questões apresentadas foram muitas e, no final do trabalho realizado,
O autor espiritual é ele mesmo que seleciona as questões, as põe por ordem, as catalogou em cada assunto particularizado e nasce assim o livro. Um livro de perguntas e respostas devidamente organizado pelo Espírito Emmanuel. Então, que as suas palavras sábias e consoladoras possam proporcionar a todos nós o mesmo bem espiritual que fizeram àqueles irmãos que primeiro fizeram o estudo. Naturalmente que apenas estamos aqui a apresentar o livro e não a lê-lo exaustivamente. Ainda no prefácio, Emmanuel diz, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, nestes 3 aspectos, científico, filosófico e religioso, é-lhe perguntado qual é o maior. E Emmanuel explica-nos, e nós podemos ter também essa consciência. O Espiritismo é um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à terra, mas a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, no aspecto científico e filosófico, a nossa doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como é outro campo de estudos. No aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E, no fundo, vem, no fundo, estabelecer a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Porque o nosso futuro espiritual é sermos espíritos puros, não é? É sermos também próximos e estarmos próximos de Jesus. Então, vemos que no segundo ponto, Evangelho, Emmanuel começa por nos falar precisamente de Jesus, da posição do Evangelho de Jesus na nossa vida, das afirmativas de João, da missão joanina, a missão universalista de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a dor do Cristo, a afirmativa de Jesus, os círculos de atividade terrestre e a presença do Senhor, as parábolas evangélicas e o anticristo. Eu selecionei 2 questões para vermos, porque tudo tem uma razão de ser e tudo o que foi aparecendo e nós vamos encontrando na nossa história civilizacional tem um motivo. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Portanto, é algo que nós precisamos de trazer para nós. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. É para isso que temos o Evangelho, para cada um de nós, tomando consciência dele, nos aperfeiçoarmos segundo o roteiro ético e moral que Jesus nos deixa. Porque Jesus é um enviado de Deus, é a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e sabedoria. O Pai nos criou, o Pai é a inteligência suprema do universo, o Pai é amor, justiça, bondade. Então, nós nos afastamos dele, mas o Evangelho, como Jesus disse, nos vai ajudar, ou pôr o Evangelho em prática na nossa vida nos vai ajudar a chegar a ele. Então, diretor angélico do orbe, o seu coração não desdenhou vir até nós, não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Nós, que hoje compreendemos melhor que Jesus é o governador do nosso mundo, percebemos, sendo ele um espírito puro, que continuou a sua evolução, é um espírito crístico, é ele mesmo que nos diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele veio até nós, como nós nos lembramos, com certeza, por puro amor. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo
ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes com as quais saberão demonstrar ao Calvário das suas dores no momento oportuno. Então, tem que ser da nossa vontade fazer como Jesus nos ensinou. Num segundo ponto, Emmanuel fala das religiões, do conceito de religiões, das que antecederam a vinda do Cristo, doutrinas cristãs, a tarefa da reforma, o espiritismo e a preferência por determinadas ideias religiosas, promessas do Cristo aos seus apóstolos, os espiritistas e o batismo, os espiritistas e o casamento, definições da missa católica e os factos da origem das igrejas, das diferentes igrejas. Eu selecionei o conceito de religiões para nós compreendermos o papel da religião na nossa vida. A religião para todos os homens deveria compreender-se como o sentimento divino que clarifica o caminho das almas, porque a religião tem o conceito de religar a criatura ao Criador. Então, é através da religião que todos nós vamos compreendendo este sentimento que nos une, que une cada um de nós, criatura, ao seu Criador. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, nós, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões. E dessa falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Faz parte do nosso caminho evolutivo, porque já percebemos todos nós que em cada dia somos diferentes do dia anterior. Hoje estamos muito diferentes de quem éramos quando jovens, quando crianças. Então é uma lei divina, a lei da evolução. Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos. No fundo, são expressões, tudo aquilo que nos antecedeu, são expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Tenhamos consciência de que tudo aquilo que Ele nos veio trazer é aquilo tudo que nós precisaremos de trazer para a nossa vida. Ainda no ponto 2, Evangelho, ensinamentos de Jesus que constam do Evangelho. E eu pego em dois apontamentos. Aquele ensinamento em que Jesus nos diz: vós sois deuses, podeis fazer como eu faço e muito mais, e compreendermos a lição de Jesus, lavando os pés aos seus discípulos, o governador do mundo terra, o espírito mais elevado que já esteve entre nós em sabedoria e moralidade. Pegou numa toalha e lavou os pés aos seus discípulos. Então diz Emmanuel, em todo homem, em cada um de nós, repousa a partícula da divindade do Cristo, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição, porque tantas vezes nós usamos a nossa inteligência, a nossa capacidade, não para amar, não para servir, mas para destruir. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores
desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. No fundo, todos nós queremos ou ansiamos a felicidade, o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio, só que temos tentado de forma pouco adequada, de forma errada. Então temos que ter a noção de qual é o caminho para encontrarmos isso que tanto ansiamos. E a maior lição que a humanidade recebeu de Jesus, entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, todos aqueles que querem seguir a Cristo, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Aquele que já compreende que somos todos irmãos, que estamos todos em evolução, todos em marcha, todos com as suas lutas. E nós vemos um exemplo extremo de humildade e podemos perceber, pelo exemplo de Jesus, quanto ainda é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Na terceira parte, que fala do amor, Emmanuel vai-nos começar por falar de união. Claro, amor é união de seres. E começa por falar da gradação do amor na natureza, das almas gêmeas, da comprovação da teoria das almas gêmeas no texto sagrado, a atração das almas gêmeas, as almas gêmeas e o amor universal, a lição de Jesus Cristo, as uniões matrimoniais no mundo, a saudade e os espíritos evolutivos, o auxílio da alma encarnada, eunucos pelo reino dos céus. Portanto, deixo-vos os temas para perceberem quanta informação há neste livro maravilhoso. E sobre a gradação do amor na natureza, portanto, estamos mesmo a falar da natureza. Nós somos parte da natureza, mas somos o ser que, à partida, já está mais evoluído. E Emmanuel nos diz que, sem dúvida, essa gradação do amor existiu em todos os tempos e gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Portanto, nós sabemos que hoje estamos na condição hominal, mas já passamos por todos os reinos da natureza, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. E em todos os reinos, em todo este caminho evolutivo, o amor sempre fez parte de nós. Então o amor é a lei própria da vida. Todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador sob o amor, sobre este domínio sagrado do amor. E desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, nós podemos observar isto. E Emmanuel diz-nos que na poeira cósmica, portanto, naquilo que nós vemos que aparentemente está vazio, na poeira cósmica, as sínteses da vida têm as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos as combinações indispensáveis para que haja evolução. Na expressão da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. E no caminho dos homens é ainda o amor que presida todas as existências, a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. Então, reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observemos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Lei única que dirige o universo, a lei de amor. Quanto mais estamos ainda longe da lei do amor, mais sofrimento trazemos à nossa vida. Caminharemos até chegarmos ao supersexualismo, não precisarmos da manifestação sexual como ainda a entendemos, diz-nos Emmanuel, marchando sempre para as sublimes emoções da espiritualidade pura. Mas isso só através da nossa evolução, do nosso esforço. Ainda no capítulo amor, o perdão, porque não há amor
sem perdão. Aliás, nós sabemos que quem ama, ama, e quem ama compreende, e com certeza lá num estado superior do nosso espírito, da nossa alma, só amaremos, já nem necessitaremos do perdão. Perdoar e não perdoar, o perdão na lei divina, perdão e esclarecimento, perdão sincero, arrependimento e resgate das culpas, conciliação, perdoar 70 vezes 7, ódio, perdão e esquecimento, os desencarnados e as acusações do mundo. Escolhi o perdão na lei divina. E é esta questão que é posta a Emmanuel. Há perdão sem arrependimento na lei divina? E ele responde, a lei divina é uma só, isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova existência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Portanto, Deus é sempre amor. Essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar os seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo. Portanto, nós aqui podemos estar com a nossa memória esbatida, mas no plano espiritual, antes de reencarnar, nós fizemos o firme propósito de vir melhorar, de virmos regenerar-nos nos valores íntimos, não é? De virmos trabalhar para isso. Então, esse é o arrependimento que Deus precisa. E terminando, a fraternidade, que é o amor que a todos deve unir. Vemos aqui que Emmanuel passa pela lição de Jesus sobre a fraternidade, espíritos em missão de fraternidade, amor ao próximo, o conselho evangélico e a agressão corporal, fraternidade e má interpretação, escola da fraternidade, indiferença humana pela fraternidade sincera, fraternidade e igualdade, fraternidade e abnegação e amor a nós mesmos. Então, vamos compreender que a Terra deve ser considerada a escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Onde estamos na escola e aqui estamos evoluindo ou tentando a nossa evolução e cada um de nós, evoluindo individualmente, vai ajudar à evolução coletiva. E por que pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Fraternidade, e eu trouxe esta questão precisamente por isto, pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. E em toda a cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, porque quando, no fundo, quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo. Se estou em cooperação, em colaboração, naturalmente estou com outros e tenho sempre, de alguma forma, de ceder, dando o testemunho da abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então nós aqui estamos convivendo uns com os outros, precisamente para aprendermos a fraternidade, não com os que nos são próximos, é com todos, compreendermos que em todos nós, os espíritos adstritos a este mundo e todos os outros que estão noutros mundos, somos irmãos, somos criados pelo mesmo Pai. E terminando este momento com o entendimento de Emmanuel sobre amor a nós mesmos. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Porque amamos a nós mesmos quando cumprimos os nossos deveres.
Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nos amarmos, não precisamos de ser egoístas, o centro de tudo. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é a iluminação íntima na marcha para Deus. Devemos ter essa consciência do ser que somos, um espírito a evoluir para Deus. Então esse amor deve traduzir-se, e vejam agora o que Emmanuel nos diz. Esforço próprio, autoeducação, observação do dever, obediência às leis de realização e de trabalho, perseverança na fé, desejo sincero de aprender com o único Mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Então necessitamos encarar, todos nós, esta nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem da nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, é muito interessante esta definição que Emmanuel nos dá do amor a nós mesmos. Portanto, quem quiser agora ver mais a fundo todos os ensinamentos de Emmanuel, está à vontade consultando este livro. Agradeço a vossa atenção.